Boa tarde, pessoal. Hoje, domingo, 18 de setembro, há uns 2 meses eu fiz esse vídeo aqui, coloquei no YouTube e eu pedi pro pessoal do nosso grupo no Telegram me mandarem as dúvidas que ficaram com relação ao operacional das agulhadas do Didi. Então eu vou fazer esse vídeo para responder essas dúvidas hoje. O link desse vídeo, para quem não conhece o operacional do Didi, vai tá na descrição, assim como o link para o nosso grupo no Telegram. E quem puder curtir o vídeo e se inscrever no canal ajuda bastante. Também quem quiser a apostila do curso completo, é só me chamar lá no Telegram que eu envio para vocês. Acho que a dúvida mais frequente que teve foi quando sair do trade, depois que a gente entrar, seja numa agulhada ou seja num alerta. Então a gente vai sair do trade só quando a gente tiver os 4 sinais. Não é 1, 2 nem 3. Para a gente sair do trade tem que ser os 4 sinais. E quais são os sinais? É um kick no ADX, ou seja, ele estava subindo e virou para baixo. Este vai ser um sinal. O estocástico contrário à nossa posição, se eu estou comprado e o estocástico virar vendido, ou se eu estou vendido e o estocástico ficar comprado. O Trix contrário à nossa posição, da mesma forma. Se eu tiver comprado, ele ficar vendido, ou se eu estiver vendido, ele ficar comprado. E o quarto sinal é quando o Bollinger fechar. Então eu vou sair da operação somente quando eu tiver esses 4 sinais aqui. Então vou dar esse exemplo. Nós entramos aqui nesse candle aqui. Como eu falei, se você não conhece o operacional, vai na descrição do vídeo que lá vai ter o operacional completo de como operar as agulhadas. Então eu entrei aqui. Então para sair, eu só vou sair quando eu tiver aqueles 4 sinais. Então vamos ver qual foi o primeiro sinal que aconteceu. Eu comprei, o ADX estava acelerando, até que fez o kick. Então me deu um sinal. Eu tenho o primeiro sinal. O estocástico contrário à minha posição. Eu estava comprado aqui e o estocástico ficou vendido aqui, virou para baixo. E o Bollinger fechando. O Bollinger fechou aqui. Então eu tenho 3 sinais. Para eu sair, falta o Trix contrário à minha posição. Ou seja, eu estou comprado, se o Trix estiver vendido, eu vou sair. Mas o Trix continuou comprado durante todo esse período. Então eu não saio aqui, eu continuo no trade, ó, e o mercado vai embora para cima. Então, para eu sair da posição, eu preciso dos 4 sinais. Nesse caso aqui, eu tive só 3. Então o Trix me ajudou a continuar no trade. Então, basicamente é isso. Para a gente sair do trade vai ser quando eu tiver os 4 sinais, ou é importante esse ou aqui, que é o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Então, é os 4 sinais ou a qualquer momento em que existindo tendência, o Didi mande sair, desde que não seja um ponto falso. Vamos ver o que significa isso aí. Então aqui o Trix me autorizou a ficar na operação. E o que aconteceu aqui em cima? O Didi mandou sair. Eu estava comprado e aqui houve um alerta de venda. E junto com esse alerta de venda, para eu sair, tem que existir tendência. Então, nesse alerta de venda aqui, o ADX estava aqui, ou seja, ele estava em torno de 45, próximo de 45. Então, quando o ADX está caindo e o número ele é caindo e maior do que 32, existe tendência. Então aqui estava contemplado a situação para sair. A qualquer momento em que havendo tendência, normalmente o ADX caindo e acima de 32, o Didi vai para o lado oposto da sua operação, desde que não seja um ponto falso. Então o Didi mandou sair, eu estava comprado e surgiu um alerta de venda. Daí eu olho para o ADX. Ele estava caindo, mas estava acima de 32. Então, existia a tendência. E aqui não era um ponto falso. Eu não falei ainda de ponto falso, mas aqui não era um ponto falso. Então, eu tenho que sair. Eu saí no fechamento, no rompimento desse candle aqui. Então, eu comprei aqui embaixo e fui sair só aqui em cima. Então, essas são as condições para a gente sair do trade. Um kick no ADX, Trix contrário à posição, estocástico contrário à posição, e o Bollinger fechando. Eu tenho que ter esses 4 sinais. Ou, a qualquer momento em que havendo tendência, o Didi vai para o lado oposto da nossa operação, desde que não seja um ponto falso. Outra dúvida que confundiu bastante o pessoal
é a respeito de alerta e confirmação. É bem simples. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Didi nada mais é do que médias móveis. A sacada foi ele tirar as médias móveis do gráfico e colocar aqui embaixo. E fez apenas digamos, uma adaptação matemática. Qual foi essa adaptação? Ele pegou todas essas médias, ó, a azul é uma média de 3, essa cinza aqui é uma média de 8 e a vermelha é uma média de 20. E o que o software faz? Ele pega essas 3 e divide por 8. Então, 3 dividido por 8, 8 dividido por 8 e 20 dividido por 8. Por que essa linha aqui ficou horizontal? Porque 8 dividido por 8 vai dar sempre 1. Daí ele pega e subtrai 1 e vai ficar sempre 0. Então, na verdade, essas 3 médias aqui são divididas por 8 e subtrai 1. E está formado de index. Mas você pode trabalhar tranquilamente com a média de 3, 8 e 20 aqui no gráfico. O porém é que se você usar o de index, fica mais limpo o gráfico, você consegue enxergar melhor. Então, dito isso, vamos ver o que é o alerta e o que é a confirmação. Quando a gente tem a média de 3 cruzando para baixo a média de 8, é um alerta de venda. E quando a de 20 cruzar para cima de 8, é a confirmação da venda. Então, aqui houve um alerta, a de 3 cruzou para baixo a de 8, alerta. A de 20 cruzou para cima de 8, a confirmação. Ó, aqui a de 3 cruzou para cima a de 8, alerta de compra. E a de 20 cruzou para baixo a de 8, é uma confirmação de compra. Ó, mais um exemplo. A de 3 cruzou para cima é um alerta de compra, a de 20 cruzou para baixo, uma confirmação da compra. Mais um aqui. Alerta de venda, confirmação de venda. Essa é a forma que o Didi criou o método. Eu uso uma forma um pouco diferente, mas vai de cada um colocar no gráfico e ver o que é melhor para vocês. Como que eu uso? Para mim aqui, ó, a de 3 cruzou a de 8 para cima. É um alerta de compra. A de 3 cruzou a de 20 para cima. A minha confirmação já é aqui. Para o Didi não. Para o Didi a confirmação só vai acontecer quando a de 20 cruzar a de 8 para baixo. Então, nesse caso, para mim, alerta de compra, confirmação de compra. Eu teria comprado aqui e teria sido estopado. Para o Didi, não. Ele não teria efetuado a compra porque não houve a confirmação. A de 20 não cruzou para baixo, a de 8 aqui. Então, aqui eu teria sido estopado. Mas aqui, ó, alerta de compra e para mim a confirmação já está aqui. Então, eu teria comprado aqui. E para o Didi, a confirmação só veio aqui. Ele teria comprado somente aqui. Ou seja, às vezes eu vou tomar stop, porque eu antecipei a entrada, mas às vezes eu vou acertar e vou entrar muito antes. Ó. Nesse caso aqui eu teria entrado aqui e o Didi teria mandado entrar somente aqui. Então, cada um tem que fazer os testes e ver qual é a melhor forma de acordo com a característica de operar de vocês. Outra dúvida que teve também é como saber se existe tendência ou não. Essa aqui é simples também. Só existem duas situações em que não vai existir tendência. Para as outras todas, haverá tendência. A primeira situação, quando o ADX está por baixo do DI+, e do DI-, ou seja, o ADX por baixo do DI+, e do DI- não tem tendência. E a outra é quando o ADX for decrescente, estiver caindo com um valor menor do que 32. Nessas duas situações, a gente não vai ter tendência. Para qualquer outra, vai existir tendência. Então vamos ver a primeira situação aqui, ó. A DX está por baixo do DI+, e do DI-. Fica bem visível aqui, ó. O ADX está por baixo. Então, durante todo esse período eu não faço nada porque não existe tendência. E fica fácil de ver no mercado aqui, ó. O mercado praticamente não saiu do lugar, ó. Só ficou rompendo para cima e para baixo sem sair do lugar. Então, a DX abaixo do DI+, DI-, não existe tendência. Aqui também, ó, a DX abaixo do DI+, DI-, não existe tendência.
A segunda situação, quando a DX for decrescente e com um valor menor ou igual a 32. Aqui, ó, o ADX está caindo e está abaixo de 32. Eu coloquei uma linha pontilhada aqui, ó, 32. Então, ADX caindo abaixo de 32 não tem tendência. ADX caindo abaixo de 32 não tem tendência. O que confunde o pessoal é que ó, o ADX está caindo, mas está acima de 32. Então, nesse ponto aqui, existe tendência. Não significa que você tenha que entrar, porque para a gente entrar na operação, quem já conhece o operacional do Didi, a gente precisa de que exista tendência e que essa tendência seja acelerante. Aqui existe, mas ela não é acelerante, porque ela está caindo. Então existe tendência, mas você não entraria. Aqui vai ser o exemplo que eu expliquei antes. Aqui vai ser para você sair de um trade quando ele vier contra a sua posição. Então aqui está caindo, não existe tendência, porque está abaixo de 32. Aqui está caindo, mas ainda existe porque está acima de 32. Então nesses pontos aqui, quais que existiriam a tendência? Ó, no 1 existe a tendência. Não é porque está acima do 32. Às vezes as pessoas confundem, acham que só existe tendência acima do 32. Não, a tendência já existe desde aqui, ó. Porque ela está subindo, então a tendência existe até aqui. Aqui já existia porque estava subindo e não estava abaixo do DI mais, DI menos. Então, tendência existe até aqui em cima. Aqui deu kick. Continua existindo aqui, ó, mas já não é mais acelerante. Continua existindo tendência. Então, no ponto 1 e 2 existe tendência. Outro ponto 2 aqui, ó. Está caindo, mas existe tendência. Por quê? Porque está acima do nível de 32. Ponto 4. Aqui não existe tendência. Por quê? Porque está abaixo do DI mais e do DI menos. Ponto 3. Existe tendência, porque está subindo, é acelerante e está acima do DI mais. E o ponto 5. Não existe tendência, porque está caindo e abaixo do 32. Então é só questão de treinar a visão mesmo. Não, quem não conhece o operacional pode se confundir um pouco, mas não é muito complicado de entender, não. A próxima dúvida que surgiu bastante também é sobre o ponto falso. Aqui eu deixei as duas médias no gráfico para facilitar a compreensão. O primeiro ponto, o ponto falso a gente identifica através da média de 3, da média rápida, não é através da média de 20. Então o que é o ponto falso? Sempre em qualquer gráfico que vai mandar é a média móvel maior. É essa que é a tendência mais importante. Quanto menor a média móvel, digamos assim, menos importante ela vai ser. Então, a média móvel de 20 está caindo. Essa é que está mandando. E a de 3 está subindo. Então eu não vou comprar porque a média de 3 está subindo, se a média de 20 está caindo. E é isso que representa aqui, ó. Houve o alerta de compra, mas a de 20 está indo na direção contrária a ela. Ó. A de 3 está subindo e a de 20 está querendo, digamos assim, fugir, como o Didi usa o exemplo. Então aqui é um ponto falso. Ó. A de 20 caindo e a de 3 subindo. Então quando a de 3 virar para baixo, você poderia até aumentar a posição, fazer uma venda aqui. Então, quando que a gente pode entrar quando surge um alerta de compra? Nesse cenário aqui, ó. Digamos que exista tendência. Você olhou a DX e existe tendência. Aqui aconteceu um alerta de compra. Ela está apontando para cima. E a de 20 está apontando para baixo. Ou seja, estão a caminho de se cruzarem. Então aqui eu poderia entrar. Porque a de 3 está apontando para cima e a de 20 está apontando para baixo. Existindo tendência, eu poderia entrar aqui, que é diferente daqui. A de 3 está apontando para cima, mas a de 20 está meio que horizontal ou querendo apontar para cima também, ou seja, fugindo dessa. Então aqui é um ponto falso, aqui eu não entraria. Aqui, se houvesse tendência, eu poderia entrar. Ó, mais um exemplo. Agora eu tirei as médias, tá? Para mostrar que a gente pode identificar os pontos falsos só com o Didi Index. Ó, alerta de compra.
a de 3 cruzou para cima, mas a de 20 está apontando para cima também. Então é um ponto falso. E olha o que acontece no gráfico. Aqui aconteceu o alerta de compra. Então quem foi pelo alerta de compra teria comprado aqui, teria levado um stop na cara, porque a de 20 está dizendo que não. Quem está mandando ainda é a venda. E claramente, se você colocar uma média de 20 aqui, ela vai estar passando por aqui, ó. Por quê? Alerta de compra, a de 3 apontando para cima, e a de 20 está fugindo dela, está apontando para cima também. A gente precisa que, quando essa aqui aponte para cima, a de 20 já esteja apontando para baixo. Daí sim a gente pode entrar, desde que exista a tendência. Outra dúvida. Quando o DD Index manda entrar, mas está sem tendência, o que eu faço nesse caso? Nesse caso, você tem que aguardar entrar a tendência. Não é só porque o DD mandou, você autorizou a operação que você vai entrar. Tem que esperar a tendência. Ó. Aqui deu um alerta de venda, mas o ADX estava caindo e abaixo de 32. Então eu não entro. Então eu tenho que esperar entrar a tendência. E foi o que aconteceu aqui, ó. O ADX apontou para cima, ou seja, está começando a acelerar. Então a partir daqui eu posso fazer a venda. Eu faria a venda aqui, ó. Mais um exemplo, alerta de compra aqui. Mas o ADX estava caindo e estava abaixo de 32. Então eu tenho que esperar entrar a tendência. Virou para cima, ADX acelerando, eu vou comprar aqui. Então, quando o DD manda fazer a operação, mas não tem a tendência, você tem que esperar. Aguarda entrar a tendência. Outra dúvida, para quem faz swing trade, quais ações escolher para swing trade? Isso não tem uma regra, tá? Eu vou passar aqui como que eu faço. Eu procuro fazer swing trade só em ações, empresas que eu quero ter na minha carteira daqui 10, 15, 20 anos, para aposentadoria. Então, como que eu faço? Eu seleciono as empresas e vejo como está a situação delas. Eu quero empresas que tenham a receita crescendo, tenham lucro crescendo, uma boa margem e sem dívida. Então, aqui eu dei alguns exemplos. Ó. Então, por exemplo, esse balanço aqui é da Grendene. Então, mesmo em 2020, que foi o ano que começou a Covid, óbvio, caiu a receita, mas mesmo nesse ano ela teve lucro, com uma margem boa, e olha a dívida dela. É uma empresa que não tem dívida, a dívida dela é negativa, ou seja, está sobrando dinheiro em caixa. Então é esse tipo de empresa que eu busco para fazer swing trade. E daí como que eu faço? Digamos que eu fiz um swing trade na Grendene, eu entrei com 10 mil reais, e deu certo a minha operação e eu fiz 500 reais de lucro. Daí eu vendo 10 mil reais de ações, retomo meu dinheiro, o dinheiro volta para minha conta e deixo os 500 reais do lucro em forma de ações da minha carteira. E assim eu fui montando a minha carteira. Ou seja, entre aspas, eu ganhei 500 reais em ações, que é o resultado do meu trade. E assim você vai fazendo. É por isso que eu procuro só fazer swing trade em boas empresas. Empresas que eu estou confortável em ter elas pro resto da vida. E o nosso exemplo, e o nosso slide que já é comum, que é você não deve operar nenhum setup sem fazer backtest. O operacional do DD funciona. Eu recebo perguntas também se funciona para criptomoeda, para Forex. Funciona para qualquer ativo que tenha liquidez. Mas aí você tem que fazer o backtest para saber em qual time frame. Se é no 1 minuto, no 10 minutos, no diário, 240 minutos. Sempre lembrando que quanto maior o time frame, maior vai ser a assertividade do operacional. Tá bom, pessoal? Então, um vídeo bem rápido para tentar esclarecer algumas dúvidas. Quem não conhece o operacional do DD, o vídeo vai estar na descrição. E quem puder se inscrever no canal e curtir o vídeo ajuda bastante. E o link do nosso grupo no Telegram também vai estar na descrição. Valeu!